Zoom, estudos para concurso para a Prefeitura de Suzano para trabalhar na Câmara. Lei Orgânica da Prefeitura de Suzano. Município de Suzano. Título 2 da Organização dos Poderes Municipais. Eu ia ler todos em título por título, só que esse aqui é um pouco diferente. Por causa que, com certeza, tem muito mais chance de cair as coisas do Poder Legislativo, já que a pessoa do parlamentar vai trabalhar lá no Poder Legislativo, certo? Ou ao contrário, eu estou estudando pro parlamentar, né? Também tem o administrativo. Obviamente, o ao contrário também cai. Tem a organização dos poderes. Por parlamentar caiu o treco do Poder Legislativo. E no administrativo caiu o treco do Poder Executivo. Tá, dois no mesmo capítulo, título 2, organização dos poderes. Então eu vou separar os dois capítulos em cada poder. O capítulo 1 do Poder Legislativo vai do artigo 5 até é o que é o maior treco que tem aqui, tá? Até o artigo 51. Os títulos que tem nisso aqui são fiscalização contábil financeira orçamentária, né? Decretos legislativos e resoluções, leis ordinárias, leis complementares, emendas à lei orgânica e processo legislativo. Obviamente, esse aqui é o treco que tem mais chance de cair de todos os trecos do Poder Legislativo, porque basicamente é isso que cai, todas as leis todas as coisas, conhecimentos específicos de leis que você tem que estudar para o parlamentar, é sobre isso, é escrever leis e as suas próprias diretrizes. Então, o treco de processo legislativo é o treco que mais cai, é o artigo 33 ao 50, eu acho. Depois disso, mais ainda, comissões, sessão legislativa extraordinária, tá, seja dos trabalhos da Câmara, sessão legislativa ordinária, presidente da Câmara, atribuições da mesa da Câmara, destituição da mesa do membro da mesa da Câmara, renovação da mesa, da eleição da mesa da Câmara, da mesa da Câmara, da perda de mandato do vereador, da proibição de incompatibilidades das pessoas da Câmara, da inviolabilidade da imunidade do vereador, da remuneração do vereador, da licença do vereador, da posse do vereador e dos vereadores. Depois tem atribuições da Câmara Municipal, seja os trabalhos do lugar que você vai trabalhar. Poder Legislativo, Câmara Municipal. Tá, vamos lá. Eu acabei não contando quantas páginas tem isso aqui, mas vamos lá. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos através do sistema proporcional dentro de cidadãos maiores de 18 anos no exercício dos direitos políticos pelo voto direto e secreto. Cada legislatura terá duração de 4 anos, fica fixado em 19 de número de vereadores da Câmara Municipal de Suzano. Antes era 21, mudou, né? Isso aqui é bom, um número bem exato para colocar na prova. Qual é o número de vereadores de Suzano? É 19 e é fixado. Não tem como aumentar isso. Foi fixado numa emenda de 2016. Tá. Então vamos usar alguma mnemônica para lembrar um número. 1, lança, 9. O que eu usava para 9? 9 é um número tão chato para mim. 9, 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 9 gatos, vai, 9 gatos. Gatos. Por causa daquela droga de história estranha que uma hora ele tem 7 vidas, uma hora ele tem 9 vidas, né? Bom, gatos fica fixado em... Espera, 9? 9, olha, tem uma pessoa que eu conheço com 9. Bom, 1, 9. Perfeito. O número de vereadores é 1, 9. Depois, instrução, atribuições da Câmara. Tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 atribuições da Câmara. Cabe à Câmara, com exceção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementar a legislação federal e estadual, legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e emissões de dívidas, votar o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual e com
autorizar a abertura de créditos suplementares especiais, ou seja, as coisas orçamentárias, deliberar sobre a obtenção de concessão, empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos, autorizar a concessão de auxílios e subvenções, autorizar a concessão de serviços públicos, autorizar quanto aos bens municipais imóveis, ao seu uso. Essa coisa de imóveis é autorizar o uso ou autorizar a sua alienação. O uso é concessão, mediante concessão administrativa de direito real. Autorizar a aquisição de bens imóveis. A Câmara autoriza a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos. A Câmara dispõe sobre a criação, organização e supressão de distritos, mediante prévia consulta e plebiscitária. A Câmara dispõe sobre criação. A Câmara cria, transforma e extingue cargos de empregos e funções na administração, direta, autárquica, fundações públicas e fixa os respectivos vencimentos. A Câmara cria, dá estrutura, atribuições de secretarias e órgãos da administração municipal. A Câmara aprova o plano diretor. A Câmara delimita o perímetro urbano. A Câmara autoriza a alteração da denominação dos próprios vias e logradouros públicos. A Câmara dá denominação a próprios vias e logradouros públicos. Já li isso, né? Mas repetiu. Aqui a primeira é autorizar e o outro é dar denominação, ou seja, dar nomes a elas ou... Acho que não, a denominação é mesmo nomes. Ou uso a elas. Bom, autoriza a criar uma via e dar nome às vias ou uso delas. Tá. E por fim, o 16, que eu achei que tinha a Câmara autoriza e aprova os convênios, acordos e contratos a serem celebrados pela Prefeitura com os governos federais, estadual ou de outro município, entidade de direito público ou privado ou particulares de que resultem para o município encargos não previstos na lei orçamentária. Compete à Câmara privativamente as seguintes atribuições, entre outras. Daí, essa aqui são as coisas privativas. As privativas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 coisas cabem privativamente. E, obviamente, praticamente vai ser, quase tudo vai ser voto de Câmara e coisas legislativas, sabe? Coisas privativas que só ela faz, porque ela é sobre ela mesma, né? Bom, privativamente, eleger a mesa, constituir comissões, elaborar regimento interno. Tipo, duas básicas, né? Elas decidem os próprios líderes e também escrevem as próprias regras de regimento interno. E por sobre a organização de seus serviços administrativos, quer dizer, deixa eu falar privativo toda vez que eu falar um novo, tá? É privativo dispor sobre a organização de seus serviços administrativos, funcionamento de polícia, criação, transformação ou extinção de descargos, empregos e funções de seus serviços e fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos e conhecer as suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício dos cargos. Conceder licença aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentar-se do município por mais de 15 dias. É privativo fixar de uma para outra legislatura a remuneração de vereadores e prefeito e vice-prefeito. É privativo tomar e julgar anualmente as contas prestadas do mês da Câmara Municipal e pelo prefeito e apreciar o relatório sobre a execução dos planos do governo. É privativo autorizar o prefeito a efetuar ou contrair empréstimos, inclusive com o Estado, a União ou ainda com suas entidades descentralizadas. É privativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os de administração descentralizada. É privativo convocar por si ou em qualquer de suas comissões secretários do município, dirigentes de entidades da administração direta e das empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados sob as penas da lei. E é privativo requisitar informações ao prefeito e aos secretarios do município sobre o que? Assuntos relacionados respectivamente à administração de suas pastas, responsabilizando-se os mesmos, o prefeito e os secretários, sobre as penas da lei, sob recusa ou não atendimento no prazo de 15 dias, bem como fornecimento de informações falsas. Se você não entendeu, a Câmara tem total direito de requisitar dos secretários e dos prefeitos, ou seja, os caras que executam coisas nos vários trecos, para que eles falem o que eles fizeram e deem as pastas, informações para a Câmara verificar. Ou seja, eles podem verificar se os caras estão fazendo as tramanhas lá no meio. E se eles não responderem isso, tipo, eles tentarem esconder lá 15 dias, eles têm penas legais, penas penais contra eles, tá? Também é privativo movimentar livremente seu orçamento entre as categorias funcionais programáticas. É privativo autorizar o referendo e convocar plebiscito. É privativo exercer com auxílio do Tribunal de Contas do Estado a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. É privativo zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outro poder. É privativo criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal sempre que o requerer, no mínimo 1/3 de seus membros na forma do disposto no regimento interno.
É privativo julgar os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito nas infrações político-administrativas. É privativo conceder a título de cidadão honorário ou qualquer honraria às pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros. E isso são as competências privativas. Depois começa a falar dos carinhas, né? Os primeiros que falam dos vereadores. Os vereadores são importantíssimos para criar no processo legislativo, depois da mesa, né? E da mesa, vereadores, mesa, e depois fala do processo legislativo, né? A gente já viu os títulos dos vereadores, da posse. No primeiro ano de cada legislatura, primeiro dia de janeiro, às 10 horas, a sessão solene, a instalação, independentemente de número dos vereadores, se lembra que são 19, sob a presidência de mais votados, dentre os presentes, prestarão compromisso e tomarão posse. É uma coisa interessante, presidência de mais votados. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo um motivo para justo aceito pela Câmara. No ato de posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e, na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer a declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio constando da ata do seu resumo. No caso de existirem 2 ou mais vereadores entre os mais votados, com o mesmo número de votos, a sessão será presidida pelo vereador mais idoso. Remuneração: o mandato de vereador será remunerado na forma fixada pela Câmara Municipal de cada legislatura para a subsequente estabelecido como limite máximo valor percebido como remuneração de espécie do prefeito. Remuneração se trata de artigo, mas será fixada. A remuneração de que trata este artigo será fixada obrigatoriamente antes das eleições da legislatura subsequente. Licença. O vereador poderá licenciar-se somente para desempenhar missão de caráter transitório ou por moléstia ou em licença gestante, ou licenciar-se para tratar de interesse particular por prazo indeterminado. Não, está escrito determinado, não indeterminado. É determinado prazo. O prazo nunca pode ser inferior a 15 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Ou seja, pediu licença, tem que terminar a licença. A licença vai depender do requerimento fundamentado, lida na primeira sessão após seu recebimento e aprovado pelo plenário. Tem que pedir, tem que ser fundamentado e tem que ser aprovado pelo plenário. O vereador licenciado nos termos do inciso 1 e 2 recebe a remuneração integral, no caso do inciso 3, não recebe. Ou seja, o vereador continua ganhando dinheiro se ele estiver em missão, ou se ele estiver com moléstia, moléstia é a mesma coisa que doença, ou se ele tiver ou se for uma gestante. Daí, nesses dois casos, o carinha fica licenciado, fica um tempo fora, mas ele continua ganhando pelo tempo que ele está fora trabalhando. Mas também essas licenças aqui normalmente são tempos menores, tipo, para pessoa que é gestante, ela ia ficar, sei lá, uns 7 dias, 2 semanas, se recuperando ou se preparando para o parto. Também tem, ou 3 meses, sei lá, moléstia também, sei lá quanto tempo o cara vai ficar curado, né? Mas, ou seja, esses trecos aqui são bem aleatórios, os trecos. Menos a licença gestante, né? Enquanto que o particular é particular, não tem interesse que ganha alguma coisa ou não tem um benefício de cidadania para ele. Então, ele não está arrecadando nada para a Câmara, então ele não recebe nada. Próximo. O requerimento de licença da por moléstia ou licença gestante deverá ser instruído com o atestado médico, onde será indicado o código de moléstia, se o caso ou a impossibilidade explícita para o comparecimento de vereadores e sessões, bem como o prazo de afastamento. Enquanto o vereador totalmente impossibilitado de apresentar e subscrever requerimento de licença por moléstia ou licença gestante, a iniciativa caberá ao líder ou a qualquer vereador. Subseção 4 da violabilidade da imunidade do vereador. Além da violabilidade prevista na Constituição Federal, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão de exercício de mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. No exercício do seu mandato, o vereador terá livre acesso às partições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendidos pelos respectivos responsáveis. É uma coisa muito estranha que está escrito aqui, né? Mas basicamente, bom, se a gente... vamos pensar aqui. O que é diligenciar? A gente pega aqui e pesquisa. Diligenciar, na minha cabeça, a imagem de diligenciar significa simplesmente entrar, ou seja, ele pode entrar nos lugares. Está escrito aqui: empregar com presteza os meios para empenhar-se, esforçar-se ou cuidar. Isso é diligenciar. Ou seja, ele pode visitar os lugares, eu acho.
podendo dizer pessoalmente os órgãos de administração. Ele pode, o vereador tem o direito, o trabalho, né, de trabalhar pelos direitos de órgãos. De onde? Da administração direta e indireta. Entendeu? Ou seja, se ele quer trabalhar sobre algum direito, tipo, ele tá lá numa comissão de cidadania ou de trânsito, e ele quer falar, ele vai trabalhar sobre isso aí, ele pode visitar o órgão de trânsito lá e conseguir as informações, tudo, né? Diligenciar sobre isso. E eles têm que ser atendidos pelos respectivos responsáveis de cada canto. Faz sentido, um pouquinho. Proibições de incompatibilidade do vereador. Está no artigo 12. O vereador não poderá. Daí tem uma, duas coisas que está escrito aqui. Duas coisas. E basicamente elas são enumeradas em 6 coisas cada uma. O primeiro é dar desde a expedição de diploma. Ou seja, isso aqui já caiu em prova em várias coisas de câmeras. Essa coisa de diploma. Basicamente ele fala de quando é que o carinha ganha a inviolabilidade e imunidade que está falando aqui. Bom, na expedição de diploma, o vereador não poderá, desde que foi isso o diploma, ele não pode mais firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes, que não tem a menor ideia do que são as cláusulas uniformes, e também ele não pode mais fazer isso depois da expedição do diploma. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerados, inclusive os que seja admissível ad nutum das entidades constantes da linha anterior. Ou seja, o vereador não pode fazer nenhum outro tipo de trabalho que seja nas coisas do inciso anterior, que são: ele não pode trabalhar com pessoa jurídica de direito público, não pode trabalhar em autarquia, não pode trabalhar em empresa pública, não pode trabalhar em sociedade de economia mista e não pode trabalhar em concessionária. Ele não pode não ter nenhum cargo, função ou emprego em qualquer uma desses caras, tá? Que seja pago nisso. Se ele fizer, inclusive, mesmo que seja demissível ad nutum das entidades constantes da linha anterior. Ou seja, eu não tenho a menor ideia do que é ad nutum, mas provavelmente, de contexto aqui, ele está falando mesmo que ele seja demitido antes de entrar em posse, entende? Provavelmente é isso. Tipo assim, ele recebeu o diploma, mas ele ainda estava trabalhando lá. E isso é proibido. Então ele veio a perder o mandato de vereador. Ele tem que sair, se ele ganhou o treco de vereador, antes dele conseguir despedirem o diploma dele, ele tem que sair desses cargos, entendeu? Agora vamos verificar o que é ad nutum. Pesquisar ad nutum. Ad nutum é revogável pela vontade de uma só das partes, disse de ato, resolvido em juízo exclusivo de autoridade administrativa competente de decisibilidade. Ou seja, só uma das partes concordou com essa saída desse cara. Daí, outra coisa que não pode, desde a posse agora. São 4 coisas que não pode dentro da posse. Ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ele não pode ocupar cargo, que nem aquele outro lá, do diploma. Não pode ocupar cargo ou função que seja admissível de um nas entidades referidas no A do inciso 1. Ele não pode patrocinar, que sim, patrocinar significa ajudar, causa em que seja interessado qualquer das entidades que se refere à linha A do inciso 1. Não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, federal, estadual ou municipal. É isso. Não pode ser mais de um cargo e não pode ser proprietário, ter função ou ajudar qualquer pessoa. Ou seja, ele sempre tem que ser impessoal, entendeu? Perderá o mandato do vereador. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas de perda de mandato. O vereador perde aquele que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, ou seja, qualquer tipo de ajuda aos trecos, ou ter empregos no treco, ou firmar algum contrato, ele vai perder imediatamente o seu treco de vereador. Segundo, ele perde cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, ele age mal, ele age como um loucão. Também ele perde aquele que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal, que falou agora há pouco, certo? Basicamente, todo vereador, mesmo que tenha mó pouca horário de trabalho para eles, eu acho que eles têm uns 30 horas de trabalho, eles têm que ficar visitando, eles têm que ficar participando das sessões, ou seja, tem que fazer o trabalho dele de vereador, que é estar lá na sessão, e votar, e discutir, e estudar as causas das leis que estão sendo criadas, entendeu? Eles têm que estar lá. E tem um número mínimo de eles participarem.
Ó, daí o que eles fazem, talvez esteja aqui também, ou só vai aparecer lá quando a gente lê o regimento interno, mas eles têm que ficar assinando o treco que eles compareceram, E claro que eles não recebem dinheiro de coisas que eles não trabalham, que eles não participaram, entendeu? Ou seja, eles só recebem o salário que do vereador sobre o que ele participa, certo? Trabalho que ele faz. Bom, perde também aquele que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Perde aquele que, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, isso quer dizer, a própria justiça eleitoral, ou seja, se lembra que o vereador é um cargo eletivo, ou seja, ele é votado e ganha o cargo de vereador, entende? Então, quando decretar a justiça eleitoral, ou seja, o tribunal eleitoral falou que o mandato desse cara aqui não era sentado, não era certo, ou ele teve tramanhas e coisas lá para ganhar o voto, e trecos, ele fez algum crime eleitoral, a justiça eleitoral pode decretar isso e ele perde o mandato, entendeu? E que sofrer condenação criminal e se tentar julgado. Se ele, ou seja, aqui ele continua sendo vereador enquanto não for transitado julgado, mas assim que terminar uma condenação criminal, transitado julgado, ele perde o mandato de vereador. Ou se lembra, é aquela coisa de livre até provado o contrário. Bom, parágrafo 1, 2 e 3 é incompatível com o decoro do legislativo, que se lembra que falou que o cara perde o decoro, perde cargo se falar, se ele se mexer, se ele trabalhar contra o decoro parlamentar, é aqui. Além dos casos definidos no regimento interno, viu? Tá escrito lá no regimento interno. Provavelmente é aquela coisa de se aparecer bêbado, que nem a coisa dos servidores. Às vezes aparece escrito lá, aparecer embriagado nas sessões, assim, entende? Vamos lá. O abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção das vantagens indevidas. Seja, provavelmente não está escrito lá no regimento interno, mas já está aqui na lei orgânica, e isso parece interessante, então eu vou anotar esse aqui. Duas coisas que são extras, que são contra o decoro, ou seja, que estiver lá nas alternativas das questões, ele não pode fazer. Contra o decoro, que são duas coisas que estão aqui na própria lei orgânica, as licenças e também abuso. Ou seja, é o treco que o cara está fazendo contra a lei, mas ele está fazendo com finalidades estranhas ou superiores. Por exemplo, o cara perde uma licença para fazer alguma coisa, só que daí ele usa ela para uma finalidade completamente diferente do treco. Por exemplo, abuso de licença e abuso de prerrogativas. Se lembra quais são as prerrogativas? Nem sei. Não sei. Abuso de licenças ou abuso de prerrogativas. Isso é contra decoro. E se ele fizer isso, ele perde o mandato. Bom, segundo, nos casos do 1, 2 e 6 deste artigo, o 1 é o infringir proibição, o 2 é incompatível com decoro e o 6 é sofrer condenação. Tá. No 1, 2 e 6, a perda de mandato será decidida pela Câmara Municipal com a maioria de 2/3, mediante provocação da mesa ou do partido político representado no Legislativo, assegurado ampla defesa. Se lembra que o vereador, ele é representante de um partido político, ele foi elegido porque ele entrou num partido político e foi elegido por esse partido, certo? Daí, ou seja, o vereador, se o partido político não gosta mais dele, ou a mesa da própria Câmara não está gostando do jeito que ele age, ou eles perceberam alguma coisa criminal que ele está fazendo, eles podem iniciar o processo de perda de mandato, entende? Daí, quando eles quem faz o início é a mesa, o partido. E depois disso, sei lá o que acontece, o tempo. Mas eles fazem uma votação. Se a votação for de 2/3, seja um julgamento básico, que é claro, assegurado ampla defesa do vereador, ele perde o mandato. Entendeu? Obviamente, a maioria das vezes isso aqui, tem essa provocação da mesa ou do partido político, provavelmente vai ser na perda do procedimento contra o decoro parlamentar. Que nem teve aquela coisa lá do Arthur Dival, Mamãe Falei. Eu ainda não entendo esse nome de Mamãe Falei, louco. Meu, tipo, quem ia gostar desse nome estranho? Então, esse cara aí era um vereador e ele perdeu o mandato dele por causa de decoro parlamentar. Por causa que ele agiu como um loucão, né? Bom, vamos lá.
Sofrer condenação criminal com sentença transitada em julgado, tá, não já li isso. Aqui, parágrafo 3, nos casos previstos no inciso 3, a 5, que é o deixar de comparecer, faltou muito, perder ou tiver suspeito de direitos políticos, ou seja, é o cara que fez as coisas que perdem direitos políticos, os direitos políticos estão lá na Constituição, e decretar justiça eleitoral, ou seja, perdeu os votos lá. Ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara Municipal ou de partido político pela nela representado, assegurado ampla defesa. Ou seja, esse aqui é mais fácil de ser provocado, mas ele também é o mais ambíguo de todos. Basicamente, ou o cara não tinha direito, ou o cara perdeu o direito, ou o cara não tinha direito, que é o caso da justiça eleitoral, ou ele faltou demais. Basicamente são coisas que o cara não está trabalhando direito, não trabalha direito, e daí ele sai. E no 14 fala de casos que não é perda de mandato. Acho estranho, né? Bom, vamos lá. São 1, 2, 3. São só duas coisas que está aqui. Que nem no perda de mandato, né? Não perderá o mandato investir em função de secretário municipal, considerando-se totalmente licenciado. Ou seja, se o cara é secretário, e daí ele fez os trabalhos de secretário, e daí levanta, enquanto ele ainda é secretário, ele ganhar a eleição de vereador, ele pode automaticamente investir no vereador. Mas por que não perde mandato? Se lembra que as proibições das proibições do vereador não pode fazer? Então, uma coisa é estar direta, contrato, isso é emprego, Ou seja, não perde o mandato se o cara era secretário. Ele pode continuar sendo secretário, mesmo sendo vereador. É uma exceção interessante. Segundo, licenciado pela Câmara. Se um cara estava licenciado, ele pode virar vereador. Ele não perde o mandato. Por motivo de doença ou licença gestante, que está lá nas coisas que não pode fazer, né? Quer dizer, que... Falei errado. Coisas que pode dar licença, né? Tô falando zoado, meu. O que eu quero dizer é que não perderá o mandato. Se lembra que ele tem que estar participando dos trecos, certo? Ele tem que participar de pelo menos 1/3 das sessões. Mas, o que acontece? Se ele não puder participar, ele vai ser demitido? Vai perder o mandato? Não. Por quê? Ele pode perder licença. Tipo, ele faltou por causa que ele estava com licença, entendeu? Daí, mesmo que ele falte numa parte dos trabalhos deles, ele não vai perder o mandato, entendeu? Bom, por motivo de doença ou licença de gestante e para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias da sessão legislativa. E, primeiro, o suplente será convocado nos casos de... O vereador tem suplente. Suplente é o cara que substitui ele. O suplente só é chamado para virar vereador quando está vaga. A investidura de titular em função de secretário municipal, se lembra que ele acabou de falar, que ele pode ser investido em secretário municipal, daí ele pode virar secretário municipal, mesmo sendo vereador. E com essa aqui, deu muito mais base para o treco lá, pro treco. Se lembra que o vereador não pode trabalhar em nenhuma outra coisa, mas só que tem uma exceção, é o secretário municipal. Só que é ao contrário do que eu estava pensando antes. Não é de o secretário municipal virar vereador, é o vereador foi lá, e daí o prefeito nomeou ele para ser secretário municipal. Ou seja, ele vai vagar o cargo de vereador. Ele saiu de ser vereador para virar secretário municipal. Eu não sei quanto tempo vai continuar sendo secretário. Talvez ele só dure 1 ano, talvez dure menos tempo, né? Ele não vá com a cara do prefeito. E daí ele vai trabalhar como secretário municipal e o treco dele vai estar vago. Ele não vai trabalhar como vereador. Se lembra que eu tinha falado que ele podia fazer os dois ao mesmo tempo, mas isso está errado. Ele vai ter que trabalhar como secretário municipal se ele quiser e ele for nomeado. Enquanto isso, ele não perde o vereador. Ou seja, quando ele sair de ser secretário municipal, ele volta a ser vereador. E daí é aqui que aparecem as coisas do suplente. O suplente vai lá quando está vaga. Ou seja, se o cara virou secretário, ela vai ficar vaga, então ele vai ficar lá substituindo. Ou da investidura do titular de função de secretário municipal, que é a mesma coisa que está vaga, mas só que por razão de secretário municipal. E da licença de titular. Se lembra das duas licenças? A doença, de gestante e particular. Nesses casos não vai ter ninguém lá, mas ele ainda, como disse aqui, ele não perde o seu mandato. Então, mesmo que quando ele volta, ele vai continuar sendo vereador. Bom,
Parágrafo 2 e 3. Ocorrendo vaga não havendo suplente, far-se a eleição se faltarem a mais de 15 meses após o término do mandato. Na hipótese do inciso 1, deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do seu mandato. Nos casos prescritos no parágrafo 1 do artigo anterior, o presidente convocará imediatamente o suplente, e o suplente convocado deverá tomar posse dentro de 10 dias, salvo motivo de justo aceito pela Câmara. Da mesa agora. Finalmente chegou na mesa da Câmara. Eleição. Imediatamente depois da posse, os vereadores eleição sob a presidência do mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão componentes da mesa que ficarão automaticamente empossados. Ou não havendo número ilegal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Os membros da mesa serão eleitos para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A eleição far-se-á em primeiro escrutínio pelo voto favorável da maioria dos vereadores presentes na sessão. Na composição da mesa assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com o assento na Câmara Municipal. Em toda a eleição do membro da mesa, os candidatos ao mesmo cargo que estiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio, ou seja, segundo voto, e se persistir o empate, assumirá um cargo vereador mais idoso, seja o cargo de desempate ao vereador mais idoso. Renovação da mesa. A eleição da renovação da mesa será sempre na última sessão ordinária da sessão legislativa, considerando-se automaticamente possados os eleitos no 1º de janeiro dos anos subsequentes. Destituição de membro da mesa. Como é que sai alguém? Foram aparecer algumas vezes lá, mas qualquer componente da mesa poderá ser substituído ou destituído. Destituído, está escrito aqui. Pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. O regimento interno disporá sobre o processo de destituição, bem como sobre a omissão e ineficiência dos membros da mesa. Das atribuições da mesa, compete à mesa, dentre as atribuições, baixar mediante ato as medidas que digam respeito aos vereadores, baixar mediante portaria as medidas referentes aos funcionários da Câmara Municipal, bem como provimento e vacância dos cargos públicos e ainda a abertura de sindicâncias, processos administrativos e aplicação de penalidade. E, por fim, propor projeto de resolução que disponha sobre serviços administrativos da Câmara ou Polícia de Câmara ou criação, transformação, extinção do quê? Dos cargos, empregos, funções, serviços de fixação, respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. E ainda compete à mesa, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 coisas ainda, mas 4, já que eu só li o 3, até o 3, né? 4. Ainda compete à mesa elaborar e expedir mediante ato normativo, né? Quadro de detalhamento das dotações observado, disposto na lei orçamentária aprovada e nos créditos adicionais abertos em favor da Câmara. Também compete à mesa, compete à mesa da Câmara. Compete à mesa da Câmara ainda elaborar, já falei isso, compete ainda à mesa da Câmara apresentar projetos de lei dispostos sobre a autorização para abertura de créditos adicionais quando o recurso a ser utilizado for proveniente de anulação de dotação da Câmara. Compete à mesa solicitar ao chefe executivo do executivo, obviamente, ao prefeito, que ele está falando. Cabe solicitar à Câmara, a mesa solicitar ao prefeito, quando houver autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais da Câmara para a Câmara. Se lembra que as coisas orçamentárias são feitas pelo chefe do executivo, se lembra? Então, os créditos adicionais também são feitos por iniciativa do chefe do executivo. O chefe do executivo vai falar, olha, preciso de dinheiro para fazer isso, e todas as leis orçamentárias têm que ser autorizadas pelo Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? No caso de município, no caso de Suzano, é a Câmara, certo? Porque é município. Então, toda vez que precisar de mais dinheiro, o chefe do executivo, a menos que seja as coisas lá de guerra, tipo a pandemia, ele vai ter que pedir autorização pro legislativo, e o legislativo vai olhar e vai autorizar, entendeu? Só isso. Cabe à mesa também devolver à prefeitura no último dia do ano o saldo de caixa existente, ou seja, ele tem que dizer quanto dinheiro tem para o executivo usar. O chefe do executivo, cabe à mesa enviar ao prefeito até o dia 1º de março as contas do exercício anterior. Cabe à mesa declarar a perda de mandato ou de vereador de ofício ou por provocação de qualquer dos seus membros ou ainda de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas no inciso 3 a 5 do artigo 13 desta lei, assegurada a ampla defesa. A gente já leu elas, né? Por fim, cabe à mesa propor ação direta de inconstitucionalidade.
Só tinha uma coisa que eu queria ver aqui. Polícia, baixar. Não tem aquela coisa de falar estado de sítio? Achei que ia ter. Tá. Ação de disconstitucionalidade. ADI. Tá. ADI é difícil. Bom. Parágrafo 1 e 2. A mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de seus membros. Não será só admitido aumento da despesa previsto no projeto de resolução referido no inciso 3 deste artigo. Presidente agora. Presidente de quem? Da Câmara. O compete ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Provavelmente todas essas coisas aqui vão estar repetidas no regimento interno da Câmara, que vai ter que ler para essa prova. 9 coisas compete ao presidente. O presidente tem que representar a Câmara em juízo fora dele. O presidente tem que dirigir e executar disciplinar os trabalhos legislativos. O presidente tem que interpretar e fazer cumprir o regimento interno, que a gente tem que ler para essa prova. O presidente tem que promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. O presidente tem que fazer publicar as portarias e os atos da mesa, bem como as resoluções e os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. O presidente tem que declarar a perda do mandato de vereadores ao prefeito e vice-prefeito, nos casos previstos em lei, salvo as hipóteses do 3 a 5, nos artigos 13 desta lei. Sabe, as coisas que basicamente que o próprio vereador causou, ao invés de ser instigado por outras pessoas, entende? E requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Interessante esse último aqui de aplicar disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Basicamente ele tem que usar o dinheiro, ele tem que destinar o dinheiro que sobrou para ganhar mais dinheiro, ou seja, ele tem que usar o dinheiro que sobrou para como orçamento de investimento. Bom, no mercado de capitais, que é o mais seguro de todos os mercados, certo? Mesmo que ganhe pouco. Mas se você aplica muito, obviamente vai ganhar muito. Entende? Bom, também cabe ao presidente apresentar ao plenário até o 20 dias de cada mês o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Se lembra que no lei orçamentária tem que as receitas são previstas e as despesas são fixadas, entende? Ou seja, no final do mês, depois se lembra que toda a arrecadação de tributos e trecos, impostos, multas, são feitas para cada mês. No final do mês vai estar tudo lá num balancete, numa conta bancária. Daí, ou seja, desse valor que foi tirado, tudo tem que ser repassado para os lugares certos para eles fazerem os gastos deles, entende? Tipo, gasto de pagamento, certo? Então, todo dia, até o dia 20 do mês, o presidente da Câmara vai ter que vai ver o balancete relativo aos recursos recebidos e despesas do mês anterior. Para ver se está ainda no plus, sabe? Bom, provavelmente todos os presidentes de todos os lugares têm que fazer isso, né? 9. E última competência do presidente. Manter a ordem do recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. E provavelmente a maioria das coisas da Câmara, do regimento interno que faz o presidente, vai ser sobre isso aqui. Porque isso aqui é o básico de todos os carinhas legislativos. O carinha tem que ser o organizador, tipo, só... O presidente não vai ter que fazer coisas legislativas e trecos. Ele só tem que ser um organizador. Tipo, ele tem que fazer o voto de desempate ou ele tem que fazer... Ou ele tem que fazer os caras não darem uma loucura, tipo, começar a gritar, violência e treco. Ele só tem que ser o professorzinho da turminha, entendeu? Parágrafo único. O presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito de voto na eleição da mesa, quando a matéria exigir a sua aprovação pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara e quando houver empate em qualquer votação do plenário. Ou seja, são limitadas as vezes que ele vai ter que votar. Como eu disse, o presidente não faz um trabalho mais legislativo, ele só faz um trabalho mais executivo, um administrativo para ele administrar o órgão que ele chefia, que é a Câmara. E os membros da Câmara, no caso os vereadores e a mesa, que fazem os trabalhos legislativos. Bom, seção 5 da sessão legislativa ordinária. E depois tem as outras, né? Que também provavelmente vão estar lá no regimento interno. Independentemente da convocação, a sessão legislativa anual desenvolve-se no 1º de fevereiro até 30 de junho e de 1 de agosto a 15 de setembro. Vocês têm 2 sessões legislativas, cada uma de 5 meses. Por que é 5 meses? É porque o último mês
o primeiro mês, no caso aqui, seria janeiro e julho, eles são considerados como férias, entende? Ou seja, os caras do legislativo, eles têm férias gigantonas de 2 meses, entende? Bom, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do projeto de lei de orçamento. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o regimento interno, e as sessões extraordinárias, que vai ser depois disso aqui, serão convocadas por quem? Pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela, na forma regimental. As regras de convocar extraordinário estão lá no regimento interno, que a gente vai ler depois. 24 e 25. As sessões da Câmara serão publicadas, salvo deliberação do contrário tomada pela maioria de 2/3, de seus membros quando ocorrer motivo relevante da prevenção do decoro parlamentar. As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Considera-se-á presente o vereador que assinar o livro de presença e participar dos trabalhos disciplinares das votações. A discussão e votação de matéria constante na ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão, ressalvados os dispostos previstos nesta lei. Não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando a votação se o seu voto for decisivo. As deliberações da Câmara Municipal de Suzano dar-se-ão sempre por quê? Por voto aberto, ou seja, todo mundo vai ver o seu voto de que você, como vereador, vai votar a favor ou contra alguma deliberação legislativa. Ou seja, vão ter ver suas intenções, entendeu? Não é escrutínio secreto, não. Sessão legislativa extraordinária. A convocação extraordinária da Câmara somente será possível no período de recesso. Far-se-á, ou seja, as extraordinárias só são feitas em janeiro ou julho, ou seja, nas férias. Ou seja, elas são chamadas pelo prefeito quando estiver este entender necessário. A gente precisa fazer a lei disso aqui, rapidão, ou pela maioria dos membros da Câmara Municipal. Ou o presidente chama, ou todos os vários membros, a maioria de membros da Câmara falam, olha, a gente precisa resolver isso aqui, então vamos fazer uma reunião extra. Parágrafo único. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria sobre a qual foi convocada. Ou seja, não podem discutir sobre nada, eles têm que resolver o treco mais rápido possível. Depois das comissões, obviamente a Câmara é feita de várias comissões. Vamos ver. A Câmara terá comissões permanentes e também temporárias. O que são temporárias? São as CPIs, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno. Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto como possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento à Câmara Municipal. Ou seja, os partidos vão tem uma quantidade de representantes para fazer nas câmaras. Cabe às comissões a matéria de sua competência. Significa as matérias de competência, cada comissão tem um tema específico para eles legislarem sobre trânsito, segurança, saúde, Ou seja, se você fala a comissão, obviamente as comissões vão provavelmente votar no regimento interno, numeradas elas, as comissões que tem lá em Suzano, elas vão ter que falar especificamente sobre esse tema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 coisas. As comissões têm que discutir e votar projetos de leis que dispensarem na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver, para a decisão deste, o requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Eles têm que as comissões têm que convocar os secretários municipais, dirigentes de autarquias e empresas públicas de economia mista, de funções limitadas instituídas pelo poder público para prestar informações sobre assuntos de sua pasta ou área de atuação previamente determinados no prazo de 30 dias, caracterizando a recusa ou não atendimento à infração administrativa de acordo com a lei. Isso aqui é interessante. Eu me lembro de uma coisa que é parecida com isso aqui. Recentemente eu vi um treco do Tribunal de Contas. Eles nasceram lá que o secretário de saúde, não, secretário de trânsito, ele foi lá verificar uma verificação, ele foi verificar umas obras de ciclovia que já tinham sido autorizadas e pagas para ver se estava sendo completadas. Ele fez a fiscalização, ele mesmo, chamou uns caras lá, e estava totalmente horrível. Tipo, uma parte já estava completa, mas era muito pouco. E também o próprio contrato já tinha prazo de término, e o término faltava só um mês para terminar, e o treco não estava quase nem na metade completado. E aí os materiais que tinham comprado estavam lá no meio das ruas, sem nenhum treco de fiscalização e treco de proteção. Tava tudo zoado. Daí o que fez, né? Isso aqui. Convocar secretário, dirigente, para o quê? Para eles falarem sobre os seus trabalhos. Eles foram contratados, os caras
lá, mas eles não fizeram nada, não fizeram o trabalho deles que eles foram contratados, entendeu? Daí é tipo isso. Bom, as sessões também tem que... Cadê o aqui? As sessões também têm que acompanhar junto à prefeitura a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua execução. Ela tem que... A comissão... Perdi. A comissão também tem que realizar audiências públicas com entidades e a pessoas representativas da população para efetivação e discussão de projetos de relevância social e de interesse público. As comissões têm que receber petições, reclamações e apresentações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades e entidades públicas. As comissões têm que zelar pela completa adequação dos atos de executivo que regulamentem disposições legais. As comissões têm que tomar depoimento de autoridade, solicitar ao cidadão e solicitar o do cidadão depoimento. Ou eles recebem ou solicitam o depoimento, entendeu? E as comissões têm que fiscalizar e apreciar programas de obras e planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Ainda das comissões, 31 e 32. Se lembra que o poder legislativo aqui é do artigo 5 até o 55. Tá acabando, tá? Apesar de já ter 46 minutos de vídeo, né? Deixa eu ativar alguma coisa pra me divertir. Hello, Shangri, Chicken Dance, Hi Pop Dance. Legal, vamos lá. As comissões especiais de inquérito, o CPI, né? Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, aprovada em plenário por maioria absoluta para apuração de fatos determinados por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao mínimo MP para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem dá direito. De quem dê direito. As comissões especiais de inquérito, além de atribuições previstas no parágrafo 2 deste artigo, do artigo anterior, que a gente... Artigo anterior? Ué, mas... achei. No parágrafo 2, é aquelas enumeração que eu estava lendo. Cabe às comissões em matéria de sua competência. Tá. Volta. O CPI também faz todas aquelas coisas lá de matéria de competência. De novo. Só que, tá escrito aqui, as comissões especiais de inquérito, além das atribuições previstas no parágrafo 2, também tem que fazer mais 3 coisas. As especiais têm que proceder às vistorias e levantamentos de repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, ou terão livre ingresso e permanência. Se lembra que isso aqui é especial. Ou seja, é uma coisa de investigação. Eles fazem uma investigação especial sobre alguma coisa que não está certa. Então, daí eles ganham o poder de investigação judiciário e fazem a investigação e fazem os trabalhos. Que nem teve o caso da CPI Covid, a mesma coisa. Eles fazem os trecos, eles têm direito a fazer vistorias, levantamentos, tem aquela coisa de depoimentos que falou lá no... Tomar depoimento e solicitar depoimento de cidadão também, né? Para conseguir provas das coisas. E esses são os extras. As comissões têm direito a fazer vistorias e ir nos lugares para verificar as coisas. Eles também, os especiais podem requisitar seus responsáveis de exibição de documentos e prestação de espécimes necessários. É aquela coisa de quebrar sigilo bancário. Mas, obviamente, também é bem mais específico e as regras são mais difíceis. E, por fim, os especiais têm direito a transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhe competem. Bom, 32. Essa coisa de competem significa que eles podem, se lembra do primeiro, eles podem ir aos lugares livre acesso e ingresso e permanência. Eles podem ir em qualquer lugar que eles estão investigando, entende? E daí eles vão lá e investigam. E lá, o que eles podem fazer? Eles podem zelar pela completa adequação dos atos, eles podem dar depoimento, tomar depoimento, ou eles podem solicitar depoimento, entendeu? Para fazer as coisas deles, as coisas que competem. Bom, e se lembra que isso aqui é especial, ou seja, é uma investigação extra que ninguém previu. Bom, durante o recesso, 32, o recesso que é o janeiro e julho, as ferinhas, salvo a convocação extraordinária, se lembra que a convocação extraordinária só pode ser de janeiro e julho, haverá sempre que é possível uma comissão representativa da Câmara, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária, com atribuições definidas no regimento interno. Seção 6 do processo legislativo. Subseção da disposição geral. O processo legislativo compreende emendas à lei orgânica do município, lei complementares, lei ordinária, decreto legislativo e resoluções, e só. Os decretos legislativos são as coisas que só a Câmara fazem, tá? Só para ela mesma.
das emendas da lei orgânica. Se lembra que a primeira coisa do processo é as emendas, né? E daí vai indo cada uma sessão um artículozinho para ela. Primeira emenda. A lei orgânica do município será emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos câmaras municipal. 1 na lança contra um Cerberus. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal podem fazer emendas na lei orgânica. 1/3 lança contra Cerberus. Ok. Do prefeito também pode fazer emenda e cidadãos. Mas como? Os cidadãos fazem aquela coisa de iniciativa popular. Mas tem um mínimo. O mínimo é de 1% dos eleitores na forma da lei. Essa coisa de porcentagem para a iniciativa popular já caiu em prova de legislativa, claro. Da proposta, parágrafo 1, 2 e 3, a proposta da emenda da lei orgânica será discutida, o quê? Em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver o quê? Votação em ambas, um voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, a maioria absoluta, maior parte da Câmara. Quer dizer, na verdade, 2/3 não é uma maioria absoluta, é mais do que a maioria absoluta, tá? Bom, a emenda da lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal com a respectivo número de ordem, que é aquelas coisas da lei 95, como é que se escreve as leis. A maioria constante da proposta de emenda rejeitada não poderá ser objetivo da sua nova proposta da mesma sessão legislativa. O que significa isso? Significa que uma coisa que pediram para fazer emenda, tipo o prefeito, se lembra que o prefeito pode mandar pedir uma emenda, certo? O prefeito foi lá e ele queria fazer alguma coisa, colocar uma coisa na lei que é favorável para ele. Ou também uma coisa que é do bem mesmo. E daí, ele vai lá e pede a emenda. Só que daí não deu certo. Tipo, ela foi votada na primeira vez, deu certo, mas na segunda vez não deu certo, ela foi arquivada. Então, o que acontece? O prefeito não vai poder fazer essa emenda, ele não pode mais fazer essa lei, mudar a lei um pouco, entendeu? Será promulgado na mesa e não pode ser na mesma ordem legislativa, que significa na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. Mas na verdade, se eu penso direito, eu acho que ele quer dizer na primeiros 6 meses, porque eu acho que, pelo que eu me lembro aqui, que a gente leu, são 2 sessões legislativas, a de fevereiro até junho e a de agosto até dezembro, certo? Ou seja, 2 sessões legislativas no ano. Ou seja, só pode fazer pedir a emenda da mesma coisa a cada 6 meses. Bom, a matéria constante da proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa e a lei orgânica não poderá ser emendada durante o período em que o município estiver sob intervenção do Estado. Bom, leis complementares. As leis complementares são aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Câmara, observados dispostos nos termos da votação das leis ordinárias. Se não deu a entender, porque parece a mesma coisa, é porque a lei orgânica é a lei mais importante do município, dos estados também, certo? Mais importante de todas, ela dá... Por quê? Porque ela é das disposições gerais, a base de todas as coisas que vão ser escritas e feitas nesse local, certo? Estado e município. Por isso que ela precisa de muito mais votos do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Assim mesmo, qualquer outra coisa. Ela precisa de 2/3 do membro para votar e mudar. E também, a emenda também pode fazer, até os cidadãos podem pedir para ela mudar, certo? Daí, chega as leis complementares. As leis complementares são criadas, mas ela só precisa de maioria absoluta. Como eu falei, a maioria absoluta é menos, ou seja, ela é menos rígida do que os 2/3. Ela só precisa de uma pessoa a mais além da metade, e isso é a maioria absoluta, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias. As leis complementares são 12 tipos. O tipo de código tributário, o tipo de código de edificação de instalações, estatuto de servidores, plano diretor, preservação de meio ambiente, tipo de atribuição do vice-presidente, isso aqui é engraçado, né? Tipo de ordenamento de uso de ocupação do solo, tipo de concessão de serviços públicos, tipo de concessão de direito real de uso, tipo de alienação de bens imóveis, tipo de aquisição de bens imóveis por doação com encargos e tipo de autorização para obtenção de empréstimo de instituição particular. Subseção 4 das leis ordinárias. Artigo 36. As leis ordinárias exigem para sua aprovação um voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara Municipal. A discussão da votação da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes na sessão, ressalvados os casos previstos nesta lei. A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias compete ao vereador, comissão, Câmara,
da Câmara, prefeito aos cidadãos. A gente falou das comissões, né? Cada comissão tem um tema diferente. Elas vão estar lá no regimento interno. E daí, ou seja, elas mesmas podem pedir leis complementares. Lembra que isso está falando de leis complementares, mas também está falando das leis ordinárias. As leis complementares são aqueles temas lá específicos. E as leis ordinárias, que vão ser sobre os temas que as comissões estão fazendo, né? O vereador pode pedir, o prefeito pode pedir e cidadãos também pode pedir. Compete privativamente ao prefeito e a iniciativa do projeto de lei que disponham sobre. Se lembra que fala aqui no 38 está falando da iniciativa dos projetos. Quais são esses projetos? Parece que tem cada artículo, tem uns artigos falando quais são as especificidades de do projeto de lei que cada um faz. Primeiro, o prefeito, o chefe do executivo. O que ele faz? Ele pode fazer uma lei ordinária sobre criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e indireta, bem como a fixação de respectivo remuneração. Ele pode fazer lei ordinária de criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública. E também, por fim, ele pode fazer lei ordinária sobre regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. E ele pode... Não, só isso mesmo. 4. Orienta a iniciativa popular, ou seja, agora está falando da iniciativa de projeto de lei de cidadãos. Poderá ser exercida pela apresentação da Câmara Municipal, projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% da eleitorado do município. Ou seja, é diferente da lei da emenda constitucional. O que é meio estranho. Deixa eu ter, com certeza tem uma diferença aqui. Vamos voltar um pouquinho, só para ter certeza. Olha aqui, ó. Por 1% dos eleitores. Eleitores, o que significa isso? Significa pessoas que podem votar, certo? 1%. Assinada, iniciativa popular, forma da lei, certo? 1%. Por algum motivo, um pedido de emenda pode ser feito só com uma quantidade menor do que a lei ordinária. Quer dizer, a lei ordinária, na verdade, não é. Entendi uma coisa, uma diferenciação mais óbvia. Primeiro, o teco de cidadãos é para mudar uma lei, mas enquanto que o teco de 5% é para criar uma lei. Criar uma lei é 5%, mudar a lei orgânica é 5%. Ou seja, é mais difícil criar, quer dizer, é mais difícil mudar do que criar uma coisa, né? Na verdade, é uma analogia muito utilizada para várias coisas, né? Vamos lá. A proposta popular deverá conter o quê? Uma identificação dos assinantes mediante indicação de número respectivo título eleitoral. Não será admitido aumento das despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvados disposto no parágrafo 1 e 2 do artigo 142 da Lei Orgânica, e nos projetos sobre organização dos poderes e serviços administrativos da Câmara Municipal. Basicamente, você não pode fazer proposta de lei para aumento orçamentário, entendeu? É isso. 42, 43. Nenhuma lei que cria ou aumente a despesa pública será sancionada sem que dela conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Ou seja, você não pode criar uma lei que vai causar novas despesas públicas, a menos que ela tenha indicação de onde é que vai vir esse dinheiro para ser utilizado nessa despesa. Entendeu? Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Os créditos extraordinários é uma coisa orçamentária, de AFO, mas basicamente é um dinheiro que não tinha previsto e era necessário usar. O exemplo é a pandemia, de novo. Várias coisas foram aplicadas, vários créditos extraordinários de coisas que não tinham sido arrecadadas ainda, entendeu? Usar dinheiro que não existe para conseguir fazer as coisas e salvar as pessoas, entendeu? Bom, o prefeito poderá solicitar que os projetos ressalvos os de codificação encaminhados à Câmara tramitem em regime de urgência dentro do prazo de 45 dias. Se a Câmara não deliberar naquele prazo, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestado a deliberação quanto aos demais assuntos até que se a última sua votação. Por exceção, não ficará sobrestado o exame do veto, cujo prazo de deliberação tenha a ser esgotado. O projeto de lei aprovado pela reforma regimental será no prazo de 10 dias, com o texto enviado ao prefeito, que adotará uma das disposições. Daí o prefeito pode sancionar, deixar de ocorrer, ou ver total ou parcialmente. Vetar parte. O que acontece a coisa aqui, basicamente é a coisa de poder legislativo, a ordem dos trecos. Vai, Câmara, inicia, faz o treco, escreve, lê, Vai pro cara para sancionar. O cara sanciona ou ele manda de volta. Vai, Daí tem os prazos. O prefeito sanciona ou promulga no prazo de 15 dias, ou ele deixa decorrer aquele prazo
de 15 dias, que falou agora há pouco, importando seu silêncio em sanção. Se ele não falou nada, significa sanção. E sendo obrigatório em 10 dias sua promulgação pelo presidente da Câmara. O que significa que se o presidente não falou nada, ela vai ser sancionada e ela é mandada de volta para o presidente da Câmara e o próprio presidente da Câmara sancionar ela. E veta o total, ou o prefeito pode votar ou total parcialmente o treco e ela volta para a Câmara para ser reescrita. Bom, 45. O prefeito, entendendo ser o projeto de no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo a total parcialmente dentro de 15 dias úteis, contados da data de recebimento comunicado dentro daquele prazo ao presidente da Câmara o motivo do veto. Ou seja, se ele encontrar alguma coisa inconstitucional, ele tem que falar, fazer imediato e tem que falar porque é inconstitucional, entendeu? O veto deverá ser justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, parágrafo, inciso, item ou a linha. O prefeito sancionado promulgando a matéria não vetada deverá encaminhá-la para publicação. A Câmara deliberará sobre o veto em um único turno de discussão e votação dentro do prazo de 30 dias do seu recebimento, considerando rejeitado veto quando obtiver voto contrário de 2/3 dos seus membros. Esgotando-se, ou seja, os membros da Câmara podem quebrar o veto. Eles têm 30 dias e tem que ter uma maioria muito grande de 2/3 dos membros. Esgotando-se sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito para que promulgue a lei em 48 horas e, caso não ocorra, deverá fazê-lo o presidente da Câmara. A manutenção do veto não restará a matéria suprimida ou modificada pela Câmara e a lei promulgará pelo presidente da Câmara em decorrência de sanção tácita pelo prefeito, que é o treco que falou que ele não respondeu. Sabe, quando passou 15 dias e o cara não fez nada? É considerado sancionada, certo? Mas ela volta pro presidente da Câmara, que é o chefe do Poder Legislativo, e ele que mesmo que sanciona. E qual é o nome disso? O nome disso é sanção tácita, entendeu? É isso que está falando aqui. E quando ele fala, a lei que é promulgada quando é feita pela Câmara Municipal, ela é chamada de sanção tácita quando é a coisa que voltou para ele do prefeito, porque não respondeu. E segundo, quando uma lei é promulgada pelo presidente da Câmara, ela é treco pelo veto parcial e tomará o mesmo número já dado à parte não vetada. Eu não sei o que isso significa aqui, não. Tá? Bom, os prazos para a discussão da votação dos projetos de leis, assim como para o exame de veto, não correm em período de recesso. A matéria constante do projeto de lei, rejeitado ou não sancionado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. O disposto neste artigo não se aplica ao projeto da iniciativa do prefeito. Tá acabando, mas não acaba, não acaba. Falando que tá acabando, mas não acaba. Bom, eu não tô muito cansado dessa vez, é estranho. Daí agora, tetos, legislativos e resoluções. As proposições destinadas a regulamentar a matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara são o decreto legislativo e a resolução de efeitos internos. A Câmara deliberará, mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos da sua competência privativa por meio de decreto legislativo. Os projetos de decreto legislativo e resolução aprovados pelo plenário em um só turno de votação não dependem da sessão do prefeito, sendo promulgados pelo presidente da Câmara. O regimento interno da Câmara disciplinar nos casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação ou alteração e consolidação será feita com a observância das normas técnicas relativas às leis. E, finalmente, chegou na parte que não é mais leis, é fiscalização contábil e financeira orçamentária, o AFO, seja o treco de controle externo e Tribunal de Contas. Bom, a fiscalização contábil financeira orçamentária, operacional e patrimonial do município, de todas as entidades da administração direta e indireta, quando a legalidade, legitimidade e economicidade, que são princípios orçamentários, aplicação quanto a aplicação e subvenções de renúncia de receita será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e seu sistema de controle interno de cada poder. O controle externo será exercido pelo Tribunal de Contas do Estado com auxílio do... Quer dizer, o controle externo será exercido com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas do Estado. Prestará contas a qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade e guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. As contas relativas às subvenções financiadas e empréstimos e auxílios recebidos no Estado ou de União ou por seu intermédio serão prestadas ou disparadas diretamente ao respectivo Tribunal de Contas, sem prejuízo de fiscalização externa exercida pela Câmara Municipal. Ou seja, as contas têm que ir para o Tribunal de Contas, mas também não tem prejuízo da fiscalização da Câmara Municipal. Ou seja, as contas também têm que passar pela Câmara Municipal, que faz o controle externo, certo?
As contas municipais ficarão sempre através do balancete analítico e balancete sintético, ou seja, demonstrações contábeis, entendeu? Durante 60 dias, anualmente, para exame de apreciação de disposição de qualquer contribuinte que poderá, nos termos da lei, questionar a legitimidade. Isso aqui é uma das coisas que cai muito. Bom, elas, na verdade, todo mundo pede para estudar isso aqui, no AFO, TECO, mas não cai muito. Cai pouco, mas cai. E, bom, aqui a coisa interessante é que tem um nome diferente. Por algum motivo, aqui na lei orgânica do Suzano está escrito balancete analítico e balancete sintético. Não vou falar disso aqui. Normalmente eles falam só de um. Como é que se diz? Demonstrações contábeis e treco de propósito geral, contábil de propósito geral. É uma coisa assim. Bom, 51. Os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada o sistema de controle interno de cada finalidade. Você lembra que falou agora há pouco que cada poder tem que ter um controle interno. O sistema legislativo tem controle interno e o executivo também tem um controle interno. Qual é a finalidade do controle interno? E finalmente acaba. É a última coisa desse treco. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos do município, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como a aplicação de recursos públicos da entidade de direito privado, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e avais do município, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa, aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, deles darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. E, o último, qualquer cidadão, partido político associado ou sindicato a parte é parte legítima para o quê? Na forma da lei, denunciar irregularidade perante o Tribunal de Contas do Estado. E finalmente acabou o Poder Legislativo. Vamos fazer dancinha? Yay! Terminamos! Só precisamos de 1 hora de leitura! Uhul! Então, vamos lá. Você estudou o Poder Legislativo para concursos do município de Suzano.